Vamos falar agora sobre a postura durante uma palestra. O ponto-chave aqui é que a comunicação humana vai muito além do verbal. Nós também temos comunicação corporal e até comunicação química, por exemplo, através de feromônios. Dessa forma, é fundamental você ter consciência de que não apenas os seus slides e a sua voz vão estar transmitindo mensagens durante uma palestra. Todo o seu corpo estará transmitindo mensagens. Dessa forma, nessa aula daqui, eu quero apresentar para você esse conceito de comunicação corporal e mostrar que a sua postura também transmite mensagens. Novamente, vale reforçar: o seu corpo fala e ele fala muito. Então preste atenção, por exemplo, aos seus gestos ou à sua postura no palco. Vamos pensar aqui numa imagem arquetípica: a postura do tiranossauro. Parece piada, né? Na verdade, essa postura do tiranossauro, como é falada popularmente, é uma postura usada muito por apresentadores de TV, especialmente âncoras de telejornais. Pense no Sérgio Chapelin, por exemplo, e a maneira como ele sempre apresentou o Globo Repórter. Realmente, é uma postura clássica dos âncoras. Vamos pensar, por exemplo, aqui nesses três casos, né? Três âncoras de telejornal muito famosos em uma rede de TV muito famosa. Notem como essas pessoas se mexem. Notem como elas gesticulam. Olha a postura dessas pessoas no palco, como elas se movimentam no palco. Olhe como elas usam as mãos para direcionar a sua atenção para alguma coisa importante naquela reportagem. Notem como elas se mexem pouco, de forma econômica. E notem como elas praticamente regem uma orquestra, sendo que, na verdade, os músicos dessa orquestra são os telespectadores. Eu quero que vocês pensem nisso ao dar uma palestra. Como é que vocês usam esses gestos do corpo inteiro e principalmente das mãos para ajudar a transmitir mensagens? Pense também o seguinte: as suas roupas falam. Você precisa escolher as roupas adequadas para cada tipo de evento que você vai. Por exemplo, se for um evento muito formal na área de medicina ou de direito, é comum as pessoas usarem terno e gravata na hora de dar uma palestra. Já um evento, por exemplo, de botânica, zoologia ou ecologia, costuma exigir um grau de formalidade bem menor. As pessoas às vezes dão palestras com camiseta simples e calça jeans. Ok, não existe uma forma correta de se vestir em todas as ocasiões, mas você precisa prestar atenção em conselhos que a moda nos dá. Eu não estou falando de moda no sentido popular, como o que você deve usar no próximo verão. Não, não é isso. É a ciência da moda, a arte da moda. Ou seja, essa arte de se comunicar, de passar mensagens através da sua roupa. Então saiba onde você vai falar, como é que esse público se comporta, como é que esse público se veste e se vale a pena você se vestir no mesmo tom do público, um pouco abaixo desse tom ou acima desse tom, em termos de formalidade. Outra coisa fundamental é olhar o seu público nos olhos. Preste atenção a isso. Uma palestra deve soar como uma conversa com cada uma das pessoas presentes. Não importa se você tem 10, 100 ou 1000 pessoas na plateia. Cada uma dessas pessoas deve se sentir conversando pessoalmente com você. E para isso, olhar nos olhos é fundamental. Mova o seu olhar de pessoa a pessoa do público. Dê a impressão de que aquilo é muito íntimo, pessoal. Você pode até me perguntar: será que eu posso ser informal em algumas situações de palestras? Na academia, né, na ciência? Depende. Depende do seu grau de intimidade com o público e do grau de formalidade que aquela palestra exige, dado o contexto e dado também o tema da palestra. Por exemplo, você não vai dar uma palestra super descontraída sobre câncer infantil. Por outro lado, muitas pessoas, quando falam de comportamento humano ou comportamento animal, usam o humor como uma ferramenta de comunicação, mas você tem que saber dosar. Imagine o seguinte: pense em uma reta de tendência. Ou seja, quanto mais intimidade você tiver com o público, menos formal você precisa ser naquela palestra. Um ponto extremo aqui nesse gráfico, e na verdade acima do esperado, seria um congresso internacional, por exemplo, em um país germânico,
em que você não conhece aquela panelinha acadêmica ainda, você ainda não é membro daquela tribo, digamos assim. Então, além do seu grau de formalidade ter que ser alto, para você individualmente, você vai ter que usar um grau de formalidade até um tom acima da média daquele evento. Já se for um congresso internacional em um país latino, mesmo que se você não conhecer aquela tribo, ainda não fizer parte dela, você pode ser menos formal, talvez até um tom abaixo da média daquele evento. Então, observe o seu ambiente. Já no congresso internacional, em qualquer país que seja, e você já é conhecido ou conhecida naquela área, já é membro daquela tribo, você pode ser menos formal. Só que aí você pode se misturar com aquele público e usar o mesmo grau de formalidade que o público usa. Já, por exemplo, em outras situações, como um curso de campo, muito comum em zoologia, botânica e ecologia, geralmente o grau de formalidade tende a zero nas palestras. Mas lembre-se, a vida não é um curso de campo. Então a informalidade, as brincadeiras, a zoação, né, a zoeira típica de um curso de campo, não cabem em uma palestra científica em um evento acadêmico. Outra coisa muito importante é não enfatize os seus erros. Todo mundo comete erros em palestras. O segredo é que você deve disfarçar os erros pequenos e leves e corrigir apenas os erros graves. Se você esquecer uma palavrinha, esquecer um número, esquecer uma informação, pode ter certeza que ninguém vai reparar, porque ninguém conhece mais o assunto daquela palestra específica, o conteúdo daquela palestra, do que você que preparou a palestra. Já por outro lado, se você colocar um gráfico invertido, ou colocar uma equação errada, um erro conceitual ou técnico, aí você deve se desculpar rapidamente e fazer uma correção daquele erro em tempo real. Sempre sem enfatizar demais, mas corrigindo. Qual é a moral da história? O que eu gostaria que você lembrasse dessa aula daqui? Primeiro, preste atenção aos seus gestos, porque o seu corpo fala e você transmite mensagem não só com seus slides e com a sua voz, mas também com as suas mãos e com todo o seu gestual. Preste atenção às roupas que você usa em uma palestra científica. Considere o tema, o público e todo o conjunto da situação. Independente do contexto, converse com seu público. Uma boa palestra deve soar como um papo direto. Não importa se tem 1000 pessoas na sala, cada pessoa deve se sentir conversando com você. Dose o grau de formalidade da sua palestra, dos seus slides e dos seus gestos de acordo com a situação. E não enfatize os seus erros. Lembre-se novamente, ninguém conhece a sua palestra melhor do que você. Então, erros bobos vão passar despercebidos. Só se você cometer algum erro grave é que vale a pena fazer uma correção em tempo real e mesmo assim sem ficar enfatizando demais o seu erro.